Salve, rapaziada, estamos aqui agora dando continuidade no projeto da Mix 250 e agora a gente chegou na parte mais esperada, né? Que é o escape. Aqui eu já dei o procedimento de entrada, senão eu vou ficar explicando para vocês, explicando e vocês não iam entender nada, tá? A gente começa assim, ó. Um monte de retalho, testes, tá vendo? Ó? A gente faz esse teste como? Aqui, ó, deixa eu já mostrar aqui o que aconteceu aqui. Tá vendo que tá amassado aqui? Ele vem com rebaixo de fábrica para o escapamento passar, da CG, tá? E como a gente subiu um pouco o motor, aumentou ali, subiu 1,5 centímetros, ele saiu fora desse rebaixo. Então o que eu fiz? Eu aqueci com maçarico e dei umas porradinhas para ele afastar para lá e ter esse mesmo rebaixo. Esse aqui vai ser bem aliviado, ao contrário da AML que tem aí, tá? Pelo menos a saída. Aí o que eu faço? Eu venho nos testes, tá vendo aqui, ó? Foi um teste que eu fiz, ó. Eu corto a boca, esse primeiro tubo aqui reto, eu deixo do tamanho de encostado lá dentro até aqui, ó, até onde pode ir a borboleta de apertar os parafusos, tá? Então fiz aqui, ó, ele um pouquinho maior do que o espaço que é aqui da borboleta, tá? Fiz ele um pouquinho maior porque o espaço que dá é esse aqui. Um pouquinho maior porque esse pouquinho maior ele tem que ter no mínimo o tamanho da borboleta, que esse aqui no caso é de 8 milímetros, a espessura da chapa, tá? Então eu fiz ele um pouquinho maior para dar esse tamanho da borboleta. E aqui o que eu faço? Eu corto o mesmo tubo e abro ele, tá? E encaixo ele aqui por cima. Para quê? Para ele encorpar e ficar mais grosso ali na parte, para apoiar melhor lá dentro, né, no anel. E para essa braçadeira vir, essa flange vir e encostar e dar parada para poder apertar, tá? O que eu ia falar para vocês aqui também? Sim, aí você tem que fazer no teste para sair daqui. Nesse caso da Mix, você deslocando, você vai fazer o teste. Ó, coloquei lá, você viu que no primeiro eu errei, né? Na medida, no ângulo. E aí eu consegui afastar, ó. Olha ali a brecha que deu depois que eu dei uma amassadinha também e consegui afastar. Daqui eu já soldo aquela parte ali, e aqui que eu vou decidir o quanto que eu vou cortar para vir com as curvas aqui para baixo. E aí eu trabalho com ele já parafusado lá no local. Uma dica que eu vou dar, pessoal, é o quê? Vocês não montar, como eu fiz algumas vezes já, montar, já sair ponteando tudo e levar até o fim. Ponteado e depois soldar. Por quê? A solda repuxa. Então, às vezes, 1 milímetro, 2 milímetros que a solda vai mexer aqui, ó, vai puxar aqui. Quando ele anda esse caminho todo, ele vai encostar aqui em cima ou vai ficar muito embaixo. Depende para onde que ela vai puxar. Então eu fiz essa parte aqui. O que eu vou fazer com essa parte? Eu vou soldar. Já vou soldar e já vou dar acabamento nessa parte. Depois eu vou ver por onde que eu vou cortar aqui para descer a primeira curva. E aí eu faço a primeira curva, coloco a outra aqui e soldo também. Só que eu não dou mais acabamento. Aí eu soldo também. Depois eu coloco a outra, vejo onde que vai bater e soldo também, tá? É só um vídeo mais explicativo e aí eu vou mostrando os pedacinhos take de conforme a gente vai evoluindo com ele aqui, tá? O mais complicado mesmo é a saída. Você tem que contar com essa saída como? Para você poder encaixar aqui, né? Ele não ficar batendo. E poder passar a flange também. Pra flange poder passar ali, você não ter dor de cabeça para ela. Você faz ali, ele conseguiu passar. Mas aí eu não consigo entrar com a flange. Aqui eu vou conseguir, entendeu? Aqui eu entro com ela aqui, eu empurro a flange até para frente, jogo por baixo. E aí eu levanto ela, que com a mão só tá difícil, mas ela entra. Aí eu levanto ela e aí eu giro ela ali antes de encaixar e aí prendo, tá? Depois aqui eu só com a mão, depois eu vou travar o celular e mostro pra vocês. Beleza? Então o começo é esse, tá? O começo é testes. É um monte de retalho que a gente tem aqui já para usar como testes. Aí a gente acha que conseguiu fazer dar certo, aí já solda, né? Aí quando vai olhar, ele não bate, estava encostando aqui, essa parte que estava encostando, e não estava dando um ângulo para girar a flange lá em cima. Beleza? Agora aqui, rapaziada, é o seguinte. Eu já tinha feito o caminho aqui, né? O tubo tava vindo aqui na frente, né? Tava vindo aqui longe. O que eu fiz? Eu coloquei uma curva para ver mais ou menos onde ia dar ali, tá? E cortei no tamanho. Agora a gente tem que vir fazendo assim agora, tá? Eu coloco aqui e aí vejo separar na posição mais ou menos onde eu quero, que é o tubo passar por aqui. Aí eu vou recortar outra curva aqui pra vir nessa posição aqui, tá?
Da mesma forma que eu vim aqui. Colocou o tubo reto, você vem medindo com a curva para ver onde para, tá? É um jogo de quebra-cabeça agora. Nem adianta eu passar para vocês. Aqui eu coloquei uma curva com tantos graus, aqui com tantos graus, que mudando um pouquinho a posição que vocês colocar lá em cima, já vai modificar aqui também, entendeu? Então agora tem que vir desse jeito, recortando e colocando. Como eu falei antes, estou sozinho aqui para gravar, fica meio ruim de eu mostrar o processo para vocês. Então eu vou cortar aqui, coloco, mostro mais um pedacinho para vocês vão ir vendo como encaminha o escape aqui, tá? Seguindo passo a passo aqui que eu expliquei para vocês anteriormente aí, ó. Fiz o primeiro corte lá, ajustei essa curva. Desci ela ali, ó, buscando o alinhamento do peito, tá? Para ficar bem simétrico, uma coisa bem simétrica com a outra, né? Tentar detalhar mais possível. Aqui, fiz o corte, coloquei uma curva inteira aqui, ó, na posição, tá? E aí eu imagino o quê? Eu imagino um corte para ela ficar em paralelo aqui, para eu poder vir com outro tubo. Aí eu coloquei o corte, deu certo, dessa vez, milagre. E aí eu coloquei o tubo ali, certo? Aí eu vejo onde que esse tubo vai passar, ó. Livrou o freio, livrou o motor ali. Ali ele chega, se você for olhar ali, ó, ele bate, tá quase batendo ali no estribo. Então daqui em diante que a gente vai colocar a curva para baixo para depois voltar, tá? Só que esse tubo aqui ele já tá mais ou menos no tamanho que vai ficar ali, tá? Só que eu não vou soldar ele agora, por quê? Porque eu posso conseguir um ajuste nessa parte da curva aqui. Caso eu já ajustei ela, né, de lateral ela já tá boa, mas caso ele repuxe aqui, que é possível, ele repuxar um pouco, fechar um pouco e fechar um pouco nessa solda, o tubo pode, se eu deixar ele soldado aqui direto, ele pode subir e ficar para cima assim, em vez de parar na posição exata. Então a gente faz essa parte, eu vou soldar agora e na sequência eu coloco essa outra parte, que se ele repuxar, eu consigo ajustar na curva aqui para ela descer novamente. E assim sucessivamente a gente chegar no escapamento. Vou soldar, colocar essa outra parte, aí eu vou colocar o escapamento lá pra gente começar a finalizar. Aí, rapaziada, como que tá? Parece simples, né? Na verdade não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Só exige tempo e cuidado na hora de fazer. Agora vamos fazer a solda nele aqui, tá? Pra gente voltar pra lá e continuar nos ajustes, até chegar onde a gente quer, no final do escape original. Rapaziada, vamos aqui de novo, ó, explicar umas coisinhas no detalhe pra vocês aqui. Pra quem vai fazer na TIG, né, no caso. Nosso processo aqui, tá vendo esse tubo aqui? É a mesma espessura desse, a gente usa essa bucha aqui, ó, que a gente fez pra encaixar e jogar o gás argônio aqui dentro pra fazer a solda purgada, tá? O pessoal chama de solda sanitária, né, isso aqui, tá? Por quê? Que a gente vai penetrar o cordão de solda pro lado de dentro e lá dentro ele vai fechar e vai ficar uma solda acabada lá dentro também, dando uma maior resistência no tubo também, tá? Com isso a gente vai conseguir dar acabamento na solda e tirar toda a solda externa aqui e ficar só a solda penetrada lá dentro. Consegue dar um acabamentinho legal, tá? Outra coisa, essa fita aqui, ó, é uma fita para ar-condicionado, é uma fita de alumínio. Então ela aguenta bem a temperatura. Por que a gente coloca ela? Porque aqui a gente tem que jogar o gás e ele dá uma pressãozinha lá dentro para descontaminar a atmosfera dentro do tubo. E a gente faz um furinho na fita só para eliminar a pressão, porque senão quando você está soldando ela estoura, tá? Vamos meter marcha aqui. Não vou mostrar soldando, talvez eu mostre só um trechinho, tá? E pra gente voltar pra lá, pra gente finalizar esse vídeo. Tá aí, rapaziada. Depois eu mostro mais a solda pra vocês por dentro.
como que ela fica, tá? Vou mostrar pra vocês aqui agora, rapaziada. Eu liguei até o flash, ó, pra vocês verem, ó. Tá vendo a solda lá dentro, purgada, tá? E tem como se eu tivesse dado um cordão e adicionado vareta. Isso foi proposital. Por isso que a gente faz essa solda aqui, ó, adicionando vareta. Pra ela transpassar lá pra dentro, tá? Por quê? Porque a gente vai dar acabamento, a gente vai tirar, vai entrar até um pouco no tubo com a lixa aqui. Então vai dar uma enfraquecida no tubo, né? Então pra gente garantir a solda lá dentro, a gente faz dessa forma, tá? Vou mostrar um outro exemplo pra vocês aqui. Que a solda sanitária, como eu falei anteriormente aí. A solda sanitária seria isso daqui, ó. Eu fiz isso aqui só como exemplo para vocês, tá vendo? Não adicionei vareta, tá? Não tem necessidade de adicionar vareta. Então fica esse cordãozinho bem fino aqui. Eu passei um gel só para vocês verem melhor do lado de dentro. Mas fica aquela solda decorativa que o pessoal fala, sabe? Queimadinha, amarelinha, bonitinha. E por dentro, ó, ele penetra também. Só que ele só penetra o material. Então isso aqui que é a solda sanitária. Fica liso lá por dentro. E então se vai passar algum alimento, alguma bebida, não fica grudando resíduos, tá? Ao contrário dessa outra solda aqui. Também só fiz o cordão por fora, tá? E não adicionei vareta de solda. Não adicionei material. Mas olha por dentro lá, tá vendo? Nem o gel de capa direito, ó. Aquela solda ali que transpassou, ela não fechou, ela tá toda contaminada por causa do oxigênio do ar que tem dentro do tubo, né? Então ela acaba que não junta, cria umas cracas, né? Ela fica áspera e aí os resíduos vão se acumulando aqui. Então por isso desse jeito na indústria alimentícia, química, não pode ser solda desse jeito. Tem que ser solda assim, tá? Mas no nosso caso aqui, a gente está fazendo purgado por quê? Por conta de resistência, né? A não ser que fosse um coletor de admissão, aí a gente tinha que deixar lisinho por dentro também para não ter perigo de dar gotejamento. Mas como é um coletor de escape, não tem essa necessidade, tá? É só mais por resistência mesmo. Só um pouquinho para vocês entenderem, até porque eu falei de solda sanitária, o pessoal ia falar, não, solda sanitária não tem nada a ver com isso, é só para explicar para vocês, tá? Não que dessa forma aqui, ó, não vai ficar resistente, desde que você não dê acabamento. O pessoal que faz a solda de escapamento geralmente não dá acabamento, quem dá é mais a gente mesmo. Então você faz essa solda aqui, você não vai dar acabamento, não vai mexer no material, então é uma solda que fica muito resistente também. Garanto que bem mais do que eletrodo. Nessa ocasião, né? Tamo aí, rapaziada, como colocamos no lugar de novo e aconteceu o que eu previa que iria acontecer, tá? Às vezes não puxa, às vezes puxa. Se olhar ali, ó, ele levantou bem mais, ó. Tá vendo, ó? Bem próximo dos parafusos do motor ali. Então a gente tem que deixar esse espacinho mais aberto. O que que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai ver onde a gente quer que aquela ponta chegue. Eu quero que ela fique por ali, certo? Que aí alivia os parafusos e alivia do estribo. E aí como que eu vou saber quanto que eu vou tirar dessa curva? Eu vou abrir ela esse daqui, ó. Essa brechinha. Essa brecha aqui é o que eu vou tirar na parte de baixo dela. Aí ela vai alinhar com a posição que eu quero lá, certo? Vamos fazer isso daí e já fazer as outras partes ali. Rapaziada, eu vou tentar explicar pra vocês aqui agora como funciona, tá? Eu soldei um tubo aqui, tá? Encaixei ele aqui, com a curva inteira, tá vendo? Eu jogo ele um pouquinho pra lá, jogo pra cá que eu sei que o tubo tá vindo nessa posição mais ou menos. E aí eu coloco o tubo aqui, certo? Com a mão vai ser difícil de mostrar, tá? Eu coloco o tubo aqui. Eu tô vendo que não vai outra curva inteira, vai um pedaço, tá? Aí, memoriza aqui onde que ele tá, a altura mais ou menos, ó. Um pouquinho acima daqui, ó, do estribo. Então a gente pega uma curva inteira, a gente vai colocar aqui, você vai ver que ela vai jogar a boca aqui pra baixo, né? Não é isso que a gente quer. Pega um outro pedaço que eu cortei, tá? E a gente vai colocar aqui. A gente vê que ela até fica mais ou menos reto com outro tubo onde vai ser, mas ela tá muito mais alta que o tubo, tá? Uns 2 centímetros mais alto. Então onde que a gente tem que tirar? A gente tem que tirar nessa curva aqui. Vamos tirar um pedacinho nela aqui. E agora aqui, rapaziada, dá até fazer cálculo com ângulo e tudo mais, só que eu acho mais complicado do que ir ajustando, tá? Então a gente vai tirar um pedaço, vai ver se é suficiente e vai ajustando da mesma forma que a gente foi nas outras. Aqui é um pouquinho mais chato, mas dá a mesma coisa, tá? Tem que ir ajustando. Não aconselho já pontear esse tubo aqui, que ficaria mais fácil aqui, se tiver um jeito de prender, beleza. Mas eu coloco fita, ele fica tombando e fica pior. Então eu vou mais ou menos no olho.
Não aconselho pontear para ele já ficar na posição, que se você precisar tirar dele em vez de tirar na curva, aí você vai ter que soltar o escape tudo de novo, voltar à posição, então vai dar mais trabalho. Vou voltar com ele pronto agora, ponteado, para depois soldar, a gente voltar ele no lugar para poder fazer o turbal, adaptar o turbal que tá ali, tá? A gente vai cortar e adaptar para usar aqui também, beleza? Aí, rapaziada, tá aí. Porque no vídeo é rápido, né? Só um play já resolve. Meu, mas deu trabalho essa daqui, viu? Vou falar que vai um pouco da sorte também, o jeito que você corta. A gente perdeu, ó, a outra parte que a gente tinha feito daqui, tá? Cortei demais, aí não teve como ajustar na outra curva. Então eu descartei isso aqui, fica com o próximo. E tive que fazer outra ali, tá? Então não compre curva a conta, tá? Compra sobrando. Então deu um pouquinho de trabalho isso aqui, mas tá aí, tá? Já teve ocasiões de eu fazer, eu colocar, olhar assim, dar o corte em um, corte no outro e bater certinho, mas algumas vezes demora, tá? Então tá aqui, ó, tá passando do livre ali, tá vendo? Certinho, livre aqui também, próximo, mais livre. Aqui, o pessoal já tava me perguntando no Instagram, eu postei um negócio no Instagram lá, a distância que tem aqui, ó. Tranquilo, tá? Isso aqui mexe, esses tubinhos é mole, tá? Mas tá aí, agora vamos fazer a solda, polimento, aí depois do polimento, a gente vai colocar a som da lâmpada aqui, ó. Mais ou menos aqui, creio eu, tá? Vai ficar escondidinho aqui atrás dos tubos que tem. E aí, vamos vir pro estralador depois, né? Mas tá aí, a parte mais chata da moto é essa, tá? E já tá pronto. Como vocês podem ver, ficou bem aliviado. Uma curva mínima aqui e curva no cotovelo, tá? Outra curva aqui e aqui. Então, isso aqui tá bem aliviado. Sem contar que a dimensão ainda é maior do que o original, né? Agora o próximo já vai ser mostrando dando acabamento nele. Rapaziada, eu tirei o original, já vou fazer um esquema aqui, tá? Já mexi no turbal. Já pra aproveitar a posição aqui, não tem que voltar e tirar de novo. Aqui, ó, o original tava com essas duas porcas aqui, ó, como distanciador. A gente vai fazer um distanciador para usar o original, senão ele pega aqui, tá? Pega no parafuso do amortecedor. Já o turbal não precisa. O que a gente fez aqui, rapaz? Deixa eu explicar para vocês. Esse tubo, ele é da mesma espessura desse, só que a gente tem que fazer ele entrar aqui. Então o que a gente pega? A gente pega um tarugo ou um tubo de parede grossa, tá vendo? Da mesma espessura do tubo. E aqui em cima, o que eu fiz? Eu peguei um outro que entrava exatamente dentro desse tubo de 1,5. E aí o que eu fiz aqui? A gente, para fazer ele entrar, a gente pega e faz o seguinte, eu tiro a rebarba tal do tubo, né? Coloco ele aqui. E aí vem com a prensa e baixa na prensa. Aí ele vai fazer uma bolsa. Aí essa bolsa você encaixa lá dentro. Essa parte aqui, ó, que ela tem a espessura do tubo, eu dei uma rebaixada aqui, ó, na lixadeira para deixar meio cônico, só um pouquinho, coisa de 0,5 milímetro. Então ele entra e chega no fim ele veda, entendeu? Aperta e veda. Aí depois que a gente fez, cortou aqui no ângulo, né, que foi necessário para colocar lá. E fez esse corte aqui, ó. A gente faz um furo de um lado, um furo do outro. Porque se a gente só cortar aqui para colocar a abraçadeira, esse corte ele pode continuar depois. Você coloca um furo, você faz um furo e faz o corte, aí ele tem alívio de pressão. Aí é mais difícil dele quebrar, tá? Ele é um cortinho aqui para distanciar. Aí depois a gente vai fazer uma abraçadeirinha aqui para apertar aqui e segurar no lugar. Mas a vedação quem vai dar mesmo é esse cônico que tem aqui, entendeu? Aí, deixa eu colocar aqui para vocês verem. A gente fez, viu a posição. Só que nesse caso dessa moto, em outras todas dão, tá? Não sei porque essa não deu. Ah, acho que é por causa do bacalhau, que é diferente, tá? Ela ficou afastada assim. Eu não quis mexer na chapa aqui, porque se eu cortar essa chapa para soldar mais para frente, isso é ferro. Isso vai enferrujar, tá? Já enferruja normal o cromo, né? Então, e não poderia cortar mais para cá, ó, mais para a parte mais grossa do escapamento aqui, porque a gente tem que cortar só no tubo, a gente não pode cortar para trás, senão a gente mexe na estrutura do escapamento, tá? Do turbal. Então aqui a gente fez isso aqui, tá? Colocou aqui na posição, deixa eu tirar para não forçar o escapamento. Aí eu medi do furo que tá dando aqui até o furo da chapa do escape, deu 5,5. Então a gente faz uma chapinha
De uma furação para outra, de centro a centro de 5,5. E fura de 8,5, que é o parafuso que a gente vai usar, de 8 milímetros, certo? Agora eu vou soldar o meninão aí, depois vai pro acabamento. Ah, também a gente vai dar uma polidinha na latinha do escape original aqui. Vai dar uma polidinha nela, né? Dar uma vida nela. E pintar de preto fosco a alta temperatura aqui, pra ficar tudo novinho.